Capítulo 1081, Ruína do Lago. Logo chegaram ao posto avançado do exército. Houve algumas criaturas de pesadelos que os atacaram no caminho, incluindo um monstro corrompido especialmente vil. Sun-Yi rasgou o primeiro com as mãos entrelaçadas nas sombras e cortou o último pessoalmente com uma lâmina criada da mesma maneira. Hoje em dia, ele tentou evitar sujar as próprias mãos, principalmente usando a manifestação das sombras para massacrar o inimigo. Sun-Yi queria aprimorar e refinar seu domínio da manifestação, por isso, ele precisava de muita prática. Além disso, ele sentiu que era desnecessário se aproximar e ser pessoal de todas as abominações esquecidas por Deus em seu caminho. Talvez fosse a natureza de sua missão atual como escoteiro solitário, ou talvez Sun-Yi tivesse simplesmente recebido a chance de voltar a ser cauteloso e furtivo depois de anos sendo forçado a desempenhar o papel de lutador da linha de frente. Em qualquer caso, ele se esforçou para entrar apenas no campo corpo a corpo com o inimigo se tivesse certeza de matar o inimigo com um único ataque. Normalmente, uma das greves de Sun-Yi era suficiente. Caso contrário, ele evitaria completamente um confronto. O posto avançado do exército estava localizado no subsolo, semelhante ao depósito de suprimentos que ele havia visitado uma vez no Centro Antártico. No entanto, como membro da unidade de reconhecimento especial, Sun-Yi sabia muito bem onde todos os ativos do exército estavam escondidos. Melhor ainda, a Antártica Oriental não teve problemas com as comunicações. Bem, exceto pela interferência usual da chamada. Para que ele pudesse falar sobre a chegada deles com antecedência. Sun-Yi e o piloto sobrevivente do MWP foram recebidos por uma coorte de Kennedy, privado de sono. Apesar do cansaço visível, os soldados ficaram em atenção e o saudaram respeitosamente. Seus olhos traíram uma pitada de reverência. Isso de novo. Sun-Yi foi recebido com esses olhares, em qualquer lugar que ele fosse na Antártica, pelo menos entre os soldados. O primeiro exército e o segundo exército foram fundidos em um exército agora, mas dentro dele, as pessoas que estavam no quadrante sul desde o primeiro dia da cadeia de pesadelos foram tratadas com respeito silencioso. Isso foi 10 vezes maior para aqueles que faziam parte do contingente do Centro Antártico. O Centro Antártico já havia sido o campo de batalha mais aterrorizante da operação, e quase todo o exército de campo enviado para lá havia sido exterminado. Havia apenas alguns sobreviventes aqui e ali, principalmente aqueles que estavam entre os feridos evacuados. Escusado será dizer que Sun-Yi era um veterano do Centro Antártico e um ascenso. Foi por isso que a maioria dos soldados o tratou com veneração, mestre sem sol, senhor. Ele acenou com a cabeça para a festa de boas-vindas e entregou o piloto do MWP a eles. A jovem havia se saído bem acompanhando no caminho para o posto avançado, mas agora que haviam atingido a segurança, ela parecia estar à beira do colapso. Claro, não foi de todo surpreendente. Sun-Yi suspirou e olhou para o despertado. À vontade. Cuide bem do tenente. Propósito. Eu abri um caminho através das colinas e lidei com o monstro corrompido que estava perseguindo a área. Se você se apressar, poderá colher o que resta antes que mais abominações apareçam. Os soldados se entreolharam, com os olhos brilhando. Aquele monstro estava causando muitos problemas, ou o posto avançado. Especialmente considerando que havia bloqueado o caminho através das colinas. Tinfrucave. CM. Sem a criatura, a logística se tornaria muito mais fácil para eles. Obrigado, senhor. Sun-Yi sentiu. Bem, então eu vou embora. Ele olhou para o piloto do MWP, permaneceu por alguns momentos e depois disse desajeitadamente, fique vivo, soldado. Com isso, Sun-Yi atravessou as sombras e desapareceu de vista. Ele já havia perdido muito tempo e estava atrasado para o encontro com Soul Reaper. Os soldados permaneceram ali por um tempo, olhando para o espaço vazio onde ele estava antes. Eventualmente, um deles disse, esse era ele. O diabo. Outro assentiu com o rosto atordoado. Mas é claro que Sun-Yi já estava longe e não ouviu nada disso. O sol estava circulando no céu, nunca caindo atrás do horizonte. Ele deslizou pelas sombras onde podia, correu para onde não podia. De tempos em tempos, Sun-Yi simplesmente se escondia nas sombras, esperando que grandes enxames de criaturas de pesadelos passassem. Essas pausas o atrasaram, mas também permitiram que ele recuperasse alguma essência. Ele evitou entrar em brigas para preservar mais, também. E também porque não havia razão para isso.
Já era noite, ou o que passava por nesta terra estranha, quando Sun-Yi se aproximou de outro minuto. A cidade à sua frente foi quase totalmente destruída e afogada por um vasto lago, com apenas os restos de torres altas subindo acima da água gelada. A ruína era diferente da anterior e muito mais antiga. Havia sido deixada para trás pelas guerras que os humanos travaram um no outro durante o Dark Times. Não o tumulto da cadeia de pesadelos. No entanto, a cidade afogada era a missão atual de Sun-Yi. Ele se ofereceu nas sombras de um naufrágio enferrujado e estudou a ruína. Havia corpos de criaturas de pesadelos flutuando perto de uma das torres, pintando a água de preto. Cada um deles parecia ter sido morto por uma única flecha. Sun-Yi observou a área por alguns minutos, notando ondulações estranhas na superfície do lago. Havia mais abominações escondidas, debaixo d'água. Finalmente satisfeito, ele ativou sua comunicação e entrou em contato com o Jet. Ceifador, é o diabo. Eu cheguei. Alguns segundos depois, sua voz passou pela estática. Demorou o suficiente. Onde você está? Ele olhou em volta. Costa Sul, perto de um velho naufrágio na encosta de uma colina plana. Jet levou alguns minutos para responder. Eu vejo isso. Mova-se para o oeste, por cerca de 1 quilômetro e siga uma torre desabada até o lago. De lá, você poderá ver 3 enormes chaminés. Eu não estou no meio. Perto do topo, chegue aqui o mais rápido possível. E tenha cuidado com a água. Está repleto de cardumes de peixes minúsculos e famintos. Sun-Yi permaneceu por um momento. Entendi. E o ovo? Soul Reaper respondeu em alguns segundos, sua voz soando um pouco tensa. Está no meio do lago. Eu estava esperando você chegar antes de tentar dar uma olhada melhor. Soluçando, Sun-Yi olhou para as ondulações na água fria mais uma vez e depois saiu correndo de seu abrigo. Capítulo 1082, Chaminés Antigas. Ele alcançou a chaminé gigante sem muito problema, evitando os dentes das criaturas cruéis semelhantes a peixes com a ajuda da ala negra e alguns saltos perigosos. A estrutura era larga e incrivelmente alta, atingindo pelo menos 300 metros no céu. E essa era apenas a parte visível acima da água. Havia alguns buracos na estrutura da chaminé de liga, então Sun-Yi não perdeu tempo pulando em um deles. Ele se viu em um vasto poço escuro, água parada irradiando frio arrepiante a alguns metros abaixo de seus pés. Um pequeno círculo de luz era visível centenas de metros acima. Sun-Yi não sabia que tipo de gigante industrial exigia uma chaminé tão enorme, 3 deles, de fato, e que tipo de venenos havia introduzido na atmosfera no passado. No entanto, mesmo agora, décadas ou mesmo séculos depois, o ar interno era ácido e difícil de inalar, lembrando dos piores dias nos arredores. Com uma careta, Sun-Yi olhou em volta e pulou para um pedaço de andaime 1 dúzia de metros acima de sua posição atual. Desembarcando silenciosamente na liga desgastada, ele sorriu para Saint, que estava parado ali, ainda como uma estátua, segurando um arco em uma mão. O cavaleiro taciturno virou a cabeça um pouco, reconhecendo sua chegada, depois continuou indiferentemente a observar a base da chaminé. Ele podia sentir o pesadelo escondido na escuridão próxima, dissolvido na forma de sombra. O corcel preto se moveu, cumprimentando e depois cresceu ainda mais uma vez. Bom trabalho, pessoal. O Conde Sun-Yi sibilou. Levante-se aqui, estou entediado. Ele suspirou, depois se transformou em uma sombra e subiu a estrutura alta, deslizando para cima em uma ampla espiral. Enquanto os Chimini subia pelas antigas paredes de liga leve, ele se viu involuntariamente pensando em quanto tempo levaria para comer a coisa toda. Então, ele se pegou e zombou. Deuses, o que estou pensando? Mas era realmente muita liga. No topo da chaminé, máquinas estranhas foram instaladas na boca do poço, e as paredes foram enegrecidas pelo fogo e pela fuligem. O cheiro acre foi um pouco reduzido pela proximidade com o céu aberto. Jet estava sentado, em uma das peças de maquinaria, com os pés pendurados acima da gota abissal. Percebendo que Sun-Yi saiu das sombras, ela fechou a tampa de uma garrafa térmica emitida pelo exército, jogou-a na mochila e sorriu. Aqui está você. Ele assentiu. Sim. Desculpe por fazer você esperar. Soul Reaper balançou a cabeça. Eu estive em uma longa missão de reconhecimento a semana inteira. Honestamente, terá chance de apenas sentar e relaxar por algumas horas era exatamente o que eu precisava. Vamos entrar na unidade de reconhecimento especial, assim como Sun-Yi.
Eles trabalharam sozinhos, mas para as missões mais perigosas, o comando do exército agrupou 2 ou mais batedores. Como resultado, os 2 continuaram a cooperar e lutar lado a lado durante a maior parte dos últimos meses. Até agora, eles formaram uma equipe muito boa. Jet se levantou e olhou em volta, estudando as máquinas antigas. Ei, você sabe para que eram essas coisas? Sun-Yi balançou a cabeça. Não. Você? Ela caminhou ao longo da borda da plataforma de liga e assentiu. É um sistema de filtragem. Basicamente, um forno empurrava um fluxo constante de fumaça tóxica através da chaminé e, em cima dela, havia outro forno. Este pretendia queimar toda a toxicidade da fumaça e impedir que ela entrasse na atmosfera. Tinflucave? CM. Então, cada uma dessas chaminés costumava disparar uma colossal nuvem de fogo no céu. Deve ter sido uma visão e tanto, especialmente no inverno. Sun-Yi coçou a parte de trás da cabeça. Parece meio estúpido. Jet olhou para ele com uma expressão sombria. Bem, eu não sou engenheiro, deve ter funcionado. Caso contrário, por que desperdiçar todo esse tempo e energia na construção de filtros? De qualquer forma, vamos ao topo. Quanto mais rápido terminarmos a missão, mais rápido poderemos dar fora desse fedor. Eles escalaram a última dúzia de metros da chaminé usando uma antiga escada de anel precária e subiram na borda da chaminé gigante. Era tão largo quanto uma estrada. A partir daqui, a maior parte do lago e a cidade afogada por ele poderiam ser facilmente vistas. Sun-Yi olhou para baixo, apreciando a beleza surreal da paisagem desolada abaixo deles. Quase ao mesmo tempo, 2 de suas sombras chegaram ao topo das outras 2 chaminés gigantes. Vamos olhar para ele. Bem? Ele hesitou por alguns momentos. O da nossa esquerda está vazio, mas o da direita... algo escondido dentro. Algo enorme. Toda a sombra podia ver lopes de carne enrolados dentro do poço escuro da antiga chaminé, enchendo quase 1/3 dela. Jet suspirou com alívio. Bem bom. Porque precisamos chegar à esquerda. Deixe essa coisa, seja ela qual for, sozinha. Sun-Yi sentiu, ordenando que sua sombra se escondesse e ficasse de olho na gigantesca criatura. As 3 chaminés imponentes não estavam muito longe uma da outra, portanto, passar de uma para outra não era um problema para elas. No entanto, não era muito seguro. Se algo atacasse no ar, permanecer vivo seria um desafio. Portanto, a menos que alguém como K estivesse por perto, pelo menos 2 pessoas eram obrigadas a se manterem seguras. Sun-Yi pegou emprestado temporariamente Morgan's Barbode Saint e cobriu Jet, enquanto ela deslizava pela grande lacuna entre as chaminés usando um voo memory. Ela alcançou a chaminé seguinte, depois convocou meia dúzia de estrelas afiadas e fez o mesmo por ele. Sun-Yi usou a ala negra para romper a lacuna e logo se juntou a Jet. Agora, eles estavam muito perto de avistar o alvo desta missão. Ele franziu a testa. Você sente isso? Soul Reaper assentiu lentamente. Sim. A chamada é muito mais forte aqui. Deve haver um portão de categoria 3 por perto. Eles caminharam para o lado oposto da chaminé e olharam para baixo. A partir dessa posição, nada obstruiu a visão do meio do lago. E ali, aninhado entre as ruínas antigas, Sun-Yi suspirou. Isso vai ser um problema. Capítulo 1083. Reconhecimento. Os 2 se abaixaram para a liga desgastada, olhando com cautela por cima da borda. Longe, no meio da cidade em ruínas, um enorme corpo de uma criatura medonha estava escondido entre os escombros, longas faixas submersas na água. A criatura parecia uma centopeia monstruosa com pelo menos 100 metros de comprimento. Estava envolto em quitina pálida. Não em quitina. Osso. O centopeia gigante parecia estar coberta por inúmeros milhares de crânios humanos, todos eles presos para formar uma carapaça mórbida. Sua boca horrível era grande o suficiente para engolir um APC blindado e cheio de dentes grotescos e brancos como os ossos. Na sua cabeça, 2 árvores altas e mortas cresceram a partir da carapaça de crânios como chifres esqueléticos. Tomando cuidado de não se fixar diretamente na criatura grotesca, sabendo que algumas abominações podiam sentir quando estavam sendo observadas, Sun-Yi não podia deixar de sentir um calafrio. Essa coisa vai ser um pesadelo. O silêncio era a chave e, portanto, Sun-Yi usou o místico Blessing of Dusk, para comunicar seus pensamentos, evitando falar em voz alta. Jet,
Recebendo sua mensagem silenciosa, respondeu em espécie, sua voz ecoando em sua mente no contexto da quietude mortal e do vento triste. Examine sua boca. Sun-Yi fez o que ela pediu, com os olhos arregalados à vista abaixo. O centopeia monstruosa se contorcia, seu pescoço longo contorcendo enquanto amordaçava e depois retraiu uma massa de ossos molhados e revestidos de lodo. Pareceu por um momento como se a criatura estivesse tendo dificuldade em digerir sua última refeição, mas então a pilha de ossos começou a mudar, formando-se lentamente em uma figura distorcida e de pesadelo. Levantando-se instável, a abominação tropeçou e desapareceu sob a superfície da água. A testa de Sun-Yi franziu-se com nojo. Quantas dessas abominações a centopeia gerou? Depois de uma breve pausa, ele se virou para Jet, com a voz sombria. É um daqueles tiranos corrompidos. O rosto de Jet torceu em uma carranca. Parece assim, não é? Movendo-se rapidamente, Soul Reaper recuperou vários dispositivos volumosos de sua mochila. Eram sofisticadas matrizes e gravadores de sensores, fornecidos pelo exército e criados usando a intrincada tecnologia ortográfica. Tinfukav? CM. Mas, apesar de sua complexidade, eles se mostraram inúteis diante da interferência de um portão próximo. Minutos se passaram, cheios de tentativas fúteis de reunir informações, até Jet finalmente suspirar e balançar a cabeça para Sun-Yi. Ele simplesmente deu de ombros. Acho que teremos que entrar em contato com o comando do exército. Sem dizer uma palavra, Jet se mudou para um local mais seguro e ativou seu comunicador militar. Apesar da estática severa, ela conseguiu transmitir uma mensagem. HQ, aqui são Recon e Recon, Nini. Alvo avistado, nível de ameaça núcleo 5. Solicitando o backup do analista. Uma breve espera, e Jet sinalizou que eles precisavam esperar mais 3 minutos. Eles estão se movendo rápido. Deve ser importante pensou Sun-Yi, com a mente acelerada. A situação parecia crítica e ele podia sentir urgência. Ele convocou uma memória, uma ferramenta rara e valiosa que os conectou à sede do exército através de um círculo duplo de bronze coberto de pátina, permitindo que os adivinhos estendessem seus sentidos por grandes distâncias. Minutos depois, quando Jet se juntou a ele, uma mensagem mental chegou a Sun-Yi. Eles estão assistindo agora. Enquanto a horrível centopeia continuava seu trabalho sombrio abaixo, Sun-Yi e Jet prenderam a respiração, com medo dançando nos olhos. O tempo parecia esticar enquanto eles observavam, suas mentes correndo. Eventualmente, a conexão com a sede foi cortada e Jet olhou para Sun-Yi. Eles estão preocupados com esse monstro. Precisamos ficar parados e observar. Relate se ele se mover. O coração de Sun-Yi afundou quando ele olhou em volta, o vento mordendo sua carne, o cheiro acre permanecendo. Acho que vou dormir um pouco. Os olhos de Jet se arregalaram em choque. O que? Eu durmo primeiro. Eu não durmo há anos. Um olhar sombrio de Sun-Yi, outro suspiro. Tudo bem, você vai em frente. Vou vigiar nosso amigo aqui. Porque ela precisa dormir. Ela nem está viva. As horas se passaram, os turnos mudaram e o tirano continuou seu trabalho macabro. Quando finalmente se mudou, Sun-Yi e Jet foram rápidos em agir, reportando seu comando do exército e se preparando para segui-lo. 2 empresas inteiras foram despachadas para enfrentar a abominação, os lobos e os direitistas. O rosto de Sun-Yi torceu em um sorriso torto ao pensar em se reunir com os velhos camaradas Efie e Kai. A batalha por vir prometeu ser uma parasidades. Capítulo 1084 Seguindo o tirano. Nos dias seguintes, Sun-Yi e Jet perseguiram furtivamente a centopeia do crânio. Esses dias eram longos, tensos e perigosos. Não apenas eles tinham que enfrentar o deserto, mas eles também tiveram que acompanhar a abominação horrível enquanto não eram vistos ou sentidos por ela. Em algumas ocasiões, eles quase foram descobertos, mal conseguindo salvar a situação no último momento. Sun-Yi não tinha certeza do que teria acontecido se a criatura os tivesse encontrado. Com Saint apoiando os 2 batedores das sombras, eles pelo menos tiveram uma pequena chance de matar o tirano. Mas uma batalha como essa seria terrível. Teria que ser uma daquelas batalhas em que ele foi forçado a colocar tudo em risco, sobrevivendo apenas pela pele dos dentes. No passado, Sun-Yi havia travado muitas batalhas como essa.
Ele estava tão acostumado a andar na linha tênue entre a vida e a morte que nem considerava essas coisas mais incomuns. Aquele ato de equilíbrio louco era apenas o par para o curso. No entanto, ele também sabia que não permaneceria do lado vencedor para sempre. Se ele continuasse arriscando tudo, sua sorte acabaria um dia. Depois de Falcon Scott, sua maneira de pensar sobre as coisas mudou. Sun-Yi agora era muito mais experiente e, com essa experiência, ficou frio, calculando a prudência. Suas chances de derrotar a centopeia do crânio e seu exército de abominações ósseas seriam muito maiores com o apoio de duas empresas inteiras de Awakened, e assim, ele estava determinado a encontrar esse inimigo em um campo de batalha de sua escolha, com as probabilidades a seu favor tanto quanto as circunstâncias permitiam. Jet tinha a mesma mente. Eles seguiram o plano e fizeram todo o seu esforço para permanecer ocultos. O centopeia deslizou pelas vastas planícies da Antártica Oriental, eviscerando tudo em seu caminho. Não tinha piedade das outras criaturas de pesadelos, matou enxames delas como formigas indefesas. Após cada massacre, a abominação gigante devoraria os cadáveres de sua presa e enrolaria seu corpo em uma toca macabra, de caveiras, depois lamentaria e vomitaria mais demônios ósseos. O exército da centopeia continuou a crescer à medida que avançava pelo deserto. A cada dia, Sun-Yi e Jet cresciam cada vez mais desanimados. Tinha sido difícil dizer no início, mas agora não havia como negar. O curso do tirano o colocou em rota de colisão direta com uma das capitais de cerco na Antártica Oriental. Cada fortaleza humana no continente estava cercada por vastas massas de criaturas frenéticas de pesadelo e ainda mais mortas. Pilhas altas de corpos cobriam os campos de extermínio, crescendo a cada dia que passava. Se a centopeia do crânio tivesse permissão para lançar um ataque a uma capital de cerco, já seria ruim o suficiente. No entanto, se conseguisse obter acesso a todos esses cadáveres, a força de seu exército aumentaria exponencialmente, e a ameaça representada pela criatura explodiria em magnitude. Até então, apenas a intervenção de um santo impediria um desastre. Os santos, no entanto, já estavam ocupados correndo sem parar de um lugar para outro, resolvendo uma crise após a outra sem descanso. Por isso, era importante parar a abominação o mais rápido possível. No quarto dia da perseguição, a centopeia colidiu com toda uma horda de criaturas de pesadelos, massacrando centenas delas e assustando o resto. Ele arrastou seu corpo enorme para o campo de batalha e chegou ao negócio terrível de consumir todos os corpos mutilados. Uma abominação morta após a outra desapareceu em sua enorme boca, sem emoção engolida pelo terrível tirano. Sun-Yi e Jet estavam observando o processo a uma distância segura, enquanto se escondiam entre duas enormes pedras. No chão entre eles havia uma dispersão de carcaças sangrentas. Eles mesmos haviam se envolvido em uma briga curta e horrível com um bando de criaturas de pesadelos, apenas alguns minutos atrás. Agora que um abrigo adequado foi limpo, eles poderiam ficar tranquilos por algumas horas. Ensolarado e franzido. Matou muitos desta vez. Considerando quanto tempo leva para criar um soldado ósseo, eu diria que ficaremos presos aqui por um dia inteiro. O exército do tirano crescerá muito. Jet encolheu os ombros. Quanto mais atrasar, melhor. O comando do exército terá tempo para se preparar. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Ela viu a centopeia gigante devorar suas vítimas por alguns momentos. Depois deu alguns passos para trás e entrou em contato com a sede para fazer um relatório. Logo depois disso, os gelados olhos azuis do Soul-Reaper brilharam de repente. Entendido. Ela desativou o como e olhou para Sun-Yi com um sorriso. Está acontecendo. A festa de boas-vindas já chegou. Precisamos ultrapassar a monstruosidade, encontrá-los e preparar as festividades. Sun-Yi soltou um suspiro aliviado. Finalmente. Uma caçada como esta não foi fácil de organizar. Simplesmente enviar tropas para fora da capital do cerco já era uma tarefa perigosa. O deserto estava repleto de inúmeras criaturas de pesadelos, e uma força de expedição arriscou se afogar em uma horda deles antes mesmo de atingir o alvo pretendido. Foi preciso muita coragem e competência para percorrer um percurso pelo território inimigo. Se o alvo estava em movimento, a tarefa só ficou muito mais difícil. Felizmente, desta vez, o comando do exército estava recebendo atualizações constantes sobre a localização da criatura de Sun-Yi e Jet, então rastrear seu caminho tinha sido mais fácil. E agora, finalmente, quase todas as peças estavam no lugar.
Tudo o que restava era que os batedores se juntassem à força de assalto e colocassem armadilha no ameaçador tirano. Sun-Yi sorriu. Vamos então. Eles silenciosamente abandonaram seu abrigo e fizeram um amplo círculo em torno da localização da centopeia do crânio. Depois se afastaram com tanta velocidade quanto poderiam se permitir sem arriscar atrair a atenção das hordas migratórias das criaturas pesadelos. Meio-dia depois, Sun-Yi e Jet chegaram à margem de um rio largo. A paisagem o fez para que não houvesse muitos lugares para atravessá-lo por muitos quilômetros ao redor, com apenas um único val formado por uma dispersão de pedras gigantes. Enquanto atravessavam o rio, pulando de uma pedra para outra, a comunicação de Sun-Yi subitamente ganhou vida. Uma voz familiar veio através da estática. Bem, não é? Sapo. Bem-vindo. Parte disso foi engolida pela interferência, mas a última palavra foi muito fácil de discernir. Dofus. Sun-Yi parou por um momento e olhou para a margem oposta do rio, onde uma figura alta subitamente subiu do chão. Hef acenou com a mão e sorriu. Ah, venerável mestre sem sol. Que gentileza sua fazer uma visita. Capítulo 1085 Exército Lobo. Sun-Yi e Jet pareciam bastante par. Ambos estavam vestindo preto, o que fez um forte contraste com a pele pálida e os cabelos corvos. Concedido, Soul Reaper parecia mais imponente em sua armadura de couro preto. Sun-Yi, por outro lado, usava uma túnica de seda simples e um par de sapatos delicados. Ele também estava desarmado. Na verdade, ele foi talvez o mais ameaçador dos dois. As pessoas estavam acostumadas a ver roupas despertadas de armadura inexpugnável e usar armas poderosas. Foi a visão de alguém que não sentiu a necessidade de fazê-lo, mesmo nos lugares mortais da Antártica Oriental, que foi realmente assustador. Ele deu o último salto, aterrissando suavemente no chão, não muito longe de Fi. A partir daqui, Sun-Yi podia sentir centenas de sombras em algum lugar próximo. Ele olhou em volta, notando soldados mundanos despertados escondidos aqui e ali ao longo da margem do rio, todos vigiando a área circundante. A primeira companhia irregular contava com 42 mestres despertados e 7 mestres. As duas empresas que a FIA e Ika comandaram, no entanto, eram diferentes. Ao contrário da unidade especial a qual Sun-Yi pertencia, eram empresas destinadas a combate geral. Cada um deles consistia em quase 100 soldados acordados e 10 vezes mais soldados mundanos, completo com um pelotão de poderosos AMWPs e um robusto estábulo de veículos especializados que variavam de artilharia pesada a suporte e reabastecimento. Duas dessas empresas juntas criaram um pequeno exército. Hef se aproximou, com um sorriso largo no rosto. Engraçado. Muito tempo sem ver. Ela parecia bastante impactante. Sua amiga sempre fora uma visão de se ver, com sua estatura impressionantemente alta, constituição atlética e figura generosa. Agora, no entanto, Hef parecia uma encarnação de uma bela divindade de guerra muito mais do que ela parecia um mero mortal. A principal razão para isso foi sua armadura. Era como se Hef tivesse sido mergulhada em aço líquido, que depois se agarrava firmemente ao corpo, traçando cada linha tonificada e graciosa. Sun-Yi já pensou que a cadeia desagradável parecia uma segunda camada de pele. No entanto, no caso dele, isso era simplesmente uma metáfora. A armadura da vibrante caçadora, pelo contrário, poderia ser descrita da mesma maneira literalmente. Havia um pedaço de pano branco amarrado em volta da cintura e outro cobrindo o peito, mas fora isso, o corpo inteiro de Hef foi exposto e parecia ter sido fundido de aço brilhante. Apenas sua cabeça foi descoberta, por enquanto. Essa armadura, é claro, era a memória transcendente que ela havia recebido depois de matar um dos imortais senhor da cadeia do Reino da Esperança, o Príncipe do Sol. Ensolarado tossido. Só de olhar para Hef faria o sangue esquentar. Mas isso não era tudo. Atualmente, ela nem havia ativado sua habilidade acendida. Uma vez que ela o fez, o fogo queimando no coração dos soldados que a viram se tornaria bastante real, correndo pelas veias e concedendo-lhes poder real. Era como se Raziel Alves estivesse compartilhando parte de seu poder físico surpreendente com seus seguidores. Um sorriso involuntário chegou ao rosto de Sun-Yi. Do que você está falando? Nos vimos há 2 semanas. Hef balançou a cabeça energicamente. Isso não conta. Toda vez que você vem para a ilha, você e Cassia imediatamente vão para o porão para passar algumas horas de qualidade estudando de perto o chão. Nós dois,
No entanto, não nos divertimos há muito tempo. Ela sorriu e depois voltou a olhar para Jet, que estava ouvindo a conversa com uma expressão estranha no rosto. Oh, e bem-vindo a você também, senhorita Soul Reaper. Obrigado por manter esse idiota vivo. Eu sei que ele é um punhado. Depois de dizer a última parte, Hefie permaneceu por um momento. E piscou. Jet piscou algumas vezes. Os dois se conheceram algumas vezes, mas ela realmente não havia sido exposta à personalidade de Hefie antes. Sunny não sabia dizer se estava perplexa ou divertida. Eventualmente, Soul Reaper sorriu um pouco. Certo. Me chame de Jato. Ele olhou para eles com uma expressão sombria. Me mantendo vivo, sério? Isso é engraçado. Você não tem o hábito de tentar ocasionalmente me matar? O sorriso de Soul Reaper se transformou em um sorriso. Oh, vamos lá. Não tentei te matar há pelo menos alguns meses. Então eu não sei de onde isso vem. Sunny balançou a cabeça, depois olhou para Effie e sorriu. É bom ver você também, Effie. Eu acho que você deveria dar uma olhada em Disnovel.com. Ele olhou em volta e perguntou, onde está o outro? Ela assentiu e depois gesticulou para que eles seguissem. Ele está dormindo. Agora que a batalha está se aproximando, nós dois nos revezamos dormindo. Nós dois precisamos estar frescos para a batalha com o tirano, enquanto pelo menos um deve estar acordado o tempo todo antes disso. Então, esse arranjo funciona. Eles subiram a encosta da costa. Gradualmente, o campo oculto do pequeno exército se revelou, com centenas de soldados se preparando sobriamente para a próxima batalha. Soldados abertos e mundanos, pilotos de MWP, operadores de veículos de combate. Todos eles estavam lançando olhares de olhos arregalados para os três mestres. Quem é esse com o chefe? Esses são os batedores da SR. O nosso chefe está agindo muito amigável com esse cara. De deuses. Não é esse Soul Reaper Jet? Puta merda. Isso é Soul Reaper e Devil. De jeito nenhum. Deixe-me ver. Ouvi dizer que os dois lutaram contra um titã corrompido no centro antártico. Isso não pode estar certo, pode? Eles não estariam vivos se o fizessem. Soul Reaper pode ser difícil. Mas nosso chefe é definitivamente mais difícil. Uma vez vi Devil massacrar um enxame inteiro de criaturas de pesadelos sem levantar um dedo. Ele apenas ficou lá, e todos foram triturados em pedacinhos. Juro pelos deuses, é verdade. Sun ignorou os sussurros e seguiu Effie. Suas sombras, no entanto, deram uma boa olhada ao redor. Ele estava prestes a entrar em batalha lado a lado com essas pessoas, então ele tinha que saber tudo sobre elas. Os soldados das duas empresas pareciam competentes, determinados e animados. Os lobos e os direitistas não eram tecnicamente contados como forças especiais, mas entre a hierarquia do exército de evacuação, eles já haviam conquistado a reputação de unidades de elite. Eles foram liderados por dois dos mestres mais temíveis do mundo, afinal. Os soldados estavam misturados entre si, mas, curiosamente, era fácil ver qual pertencia a qual empresa. Os lobos eram mais barulhentos, animados e ásperos nas bordas. Os Midtingers eram mais calmos, reservados e de boa índole. Era como se eles tivessem assumido as personalidades de seus líderes. Sunny sorriu com o canto da boca e depois balançou a cabeça. Eles caminharam ao longo de uma fileira de tendas camufladas e se aproximaram de uma determinada, que não parecia diferente de todas as outras. Hefie de repente deu um punho e bateu contra a coxa nua, produzindo um anel metálico alto. Acorde, passarinho. A pessoa mais honesta em dois mundos está aqui.